Abra aí a sua Bíblia comigo. Open up your Bibles with me. Livro de João, The book of John, capítulo 21. chapter 21. Eu quero ler aqui alguns versículos com você. I want to read a few verses with you. João capítulo 21, John 21, a partir do verso 15. starting at verse 15 on. João capítulo 21, So John 21, a partir do verso 15. starting at verse 15. Também quero dar boas-vindas a todos que estão aí nos acompanhando em nossas redes sociais. I like also to welcome Você que those está aí following no us online. Facebook, If you're on no Facebook, YouTube, YouTube, coloque aí o lugar de onde você está comment below where you're e fica aí seeing us from, conectado até o final. and stay tuned to the end. Deus tem algo poderoso para a tua vida. God has something powerful for your life. João 21, a partir do verso 15, diz assim: It says, Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que a estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: Você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: Siga-me. Pedro voltou-se e viu que os discípulos a quem Jesus amava os seguia. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro o viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Pedro se referindo a João. E respondeu Jesus: Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer, João. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer, apenas disse: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Versículo 25. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Amém? Amen. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Father, thank you for your Que o teu word. Espírito Santo continue falando conosco nessa manhã, May your Holy Spirit keep speaking em to us nome this de morning. Jesus. In Jesus' name. Aleluia. Eu quero dar um tema a essa mensagem nessa manhã. I'd like to give a title to this sermon this E o tema morning. dela é: não tenha medo And that is, do not fear do processo. the process. Diga para o seu vizinho: não tenha medo Tell your neighbor, do not fear do the processo. process. Não tenha medo Don't fear do the processo. process. Don't fear Não tenha medo do processo. the process. Aleluia. Hallelujah. Essa história nos mostra que Jesus, depois de morrer na cruz e ressuscitar, This story shows us that after Jesus died on ele the cross and teve em resurrected, 3 ocasiões com os seus discípulos. he was with his disciples in 3 other occasions. E nós entendemos que mesmo os discípulos terem andado com ele And we understand that even though the disciples walked with him durante 3 anos, for 3 years, depois que Jesus morreu after Jesus e died ressuscitou, and resurrected, muitos deles se dispersaram. many of them just went away. Muitos deles deixaram de segui-lo. They let go and follow Muitos him. deles voltaram a fazer o que fazia antes. Many of them went back to their old E jobs. este parece ser o retrato da igreja atual. And that seems like it's the church Porque nowadays. nós queremos viver o propósito, Because we want to live a purpose, mas nós não queremos pagar o preço. but we don't want to pay the Nós price. não queremos enfrentar o processo. We don't want to face the process. E eu tenho aprendido que a qualidade da preparação And I've been learning that the quality of é que preparation determina determines a qualidade do desempenho. the quality of what A you're, how you're going qualidade to da go. preparação
The quality of é the que preparation determina is going to a determine qualidade the quality do desempenho. of the outcome. E aqui os discípulos, eles estavam pescando. And here the disciples were fishing. Simão Pedro, Simon Peter, Tomé, Thomas, Natanael, Nathaniel, os filhos de Zebedeu, the sons of Zebedee, eles voltaram a pescar. they went back to fishing. Por terceira vez, Jesus aparece a eles. And it's the third time that Jesus shows E himself to eles them. não o reconheceram, And they didn't quite recognize porque him. Jesus já estava com o corpo glorificado. Because it was already Jesus' glorified E body. eles estavam pescando. And they were fishing. E de repente, eles voltaram e não pegaram nada. And then they come back and they couldn't get Eu não sei anything. se você conhece alguém, I don't know if you know someone ou você já se sentiu assim, or if you ever felt that way. depois de ter andado com ele, After walking with de him, ter servido na casa dele, serving at his house, você voltar you go back para fazer outras coisas. to do other things. E você percebe que não tem resultado naquilo que você está And you fazendo. realize there's no result in what you're doing. E muitas pessoas hoje vivem assim, And that's how many people live these por causa de days. feridas, Because of their wounds, por causa de dores, because of their hurts, por causa de mágoas, because of their bitterness. porque não aguentam o processo. Because they cannot take the process. E o processo é doloroso. And the process is painful. Jesus não disse Jesus did not que say teria um mar de rosas. that it was going to be easy Jesus não breezy. disse que seria tudo He fácil. didn't say it was going to go well. Muito pelo contrário. On the contrary, Ele nos advertiu he warned us que seria difícil, that it would be hard. que muitos nos abandonariam, That many would abandon us. que muitos iriam zombar de nós, Many would mock us. que muitos iriam nos confrontar. Many would confront us. E o processo é necessário, And the process is porque o necessary. processo, Because the process, ele te prepara it prepares para o you seu destino. for your destiny. Diga para o seu vizinho, o processo Tell your neighbor, the process te prepara prepares you para o seu destino. to your destiny. Por trás de cada propósito Behind every purpose, tem um processo. there's a process. Por trás de cada propósito Behind every purpose, tem um processo. there's a process. Bom, se não tem processo é porque não tem propósito. If there's no process, there isn't a purpose. E Jesus não disse para você que ia ser tudo fácil. And Jesus did not tell you it's going to be Pare easy de breezy. sofrer. Oh, stop É being só na hurt. Universal, irmão. No, that's only in other denominations. É porque no reino de Deus vai ter sofrimento sempre. Because in the kingdom of Porque God, we're Jesus going to disse, be no paid mundo tereis aflições. in this world. Because Jesus said, in Mas this world tem you de shall bom have ânimo. afflictions, but be of good Estejam spirits. animados, Be at ease. porque eu venci o mundo. Because I E overcame você the também world, vencerá. and so shall Então, you. no meio do processo, você tem que estar animado. So in the middle of the process, you need to be enjoying Tem que it. ter bom ânimo. You need to have good spirits. É, eu vi uns aí que estão You know, entendendo. some of you are getting Meu it. Deus! My God. Não tenha medo do processo. Don't be afraid of the process. Você precisa estar preparado para pagar o preço. You need to be ready to pay the price. Não tem lugar para crente mimimi mais dentro das nossas igrejas. There's no place inside the church for A Life complaining Point entrou no seu Christians. 15º ano. It's Life Point's 15th year. Nós não somos mais crianças. We're no longer kids. Nós crescemos. We grew up. E para conquistar aquilo que Deus disse que nós iríamos conquistar, And to get where God told us é we'd preciso get, entender o processo. must understand the É process. preciso estar disposto a pagar o preço. We need to be willing to pay the price. Tem alguém dizendo aí, eu não deveria ter vindo no culto And hoje. some people are saying, I should not have come to Não, service você today. deveria ter vindo sim. Yes, you should. Você está no melhor lugar que você poderia estar. You're in the best place it could be. Jesus sempre disse sobre o preço que temos que pagar Jesus always spoke of the price we para should pay vivermos o propósito, to live the purpose chegarmos ao nosso destino. and get to our destiny. Jesus disse, quem quiser seguir-me, Jesus said, whoever wants to follow me, tome cada dia a sua cruz take their daily cross e siga-me. and follow me. Tomar a cruz, irmãos, é entender o processo. Taking your cross is understanding Tomar the a sua process. cruz é estar disposto a pagar o preço. It means to be willing to pay the price. Eu lembro que quando eu morava lá em Greenville, I remember when I lived in Vila Verde, lá em Vila Verde, there in Greenville, nós não tínhamos muitas condições financeiras. our financial status was not very good. E uma vez por ano a gente fazia compra de algumas roupas. And once a year we would buy like clothes. Nosso pai levava a gente a algumas lojas, Our dad would get us to some alguns stores. armarinhos de secos e molhados. Eu não sei falar isso. Algumas lojas. Some stores. Eu lembro que eu entrava, irmãos, And I remember I'd go in, e eu vi uma brothers, camisa. and I saw a shirt. E aí a vendedora falava, você gostou, Pedrinho? And then the saleswoman would say, oh, Eu Pedrinho, do falei, you like it? gostei. I said, yes. Ah, experimenta. Oh, try it on. Aí eu pegava a camisa And then I'd get the e eu shirt, experimentava a camisa. and I'd try it on. E aí eu ficava olhando no espelho And then I was looking at myself in the mirror, e eu ficava imaginando and I was imagining
como as meninas iam me olhar com aquela camisa. How the girls would look at me with that shirt on. Como que os meus amigos iam me ver com aquela camisa. How my friends would see me with Como eu that. iria chegar nas festas com eu tinha, irmãos, 16 anos. I know I was 16, so how to get to parties with that shirt? Como eu iria chegar nas festas How to get to parties com aquela camisa. with that shirt? Quebra-mar. What? Aí, só os irmãos da minha época, camisa quebra-mar, não lembra não, that's irmão? a brand. Yes, from a Quebra-mar, irmãos, specific era brand. top. It'd be great. Qualquer um que tinha camisa quebra-mar não, irmãos. Not everybody could have it. Essa geração não conhece a quebra-mar. Aí eu lembro até hoje, irmãos, uma camisa vermelha. And I remember this day, it was a red Linda. shirt. Beautiful. Aí quando eu saí, And when I left, a menina da loja perguntou, e aí, gostou? the girl at the store asked me, do you Eu like falei, it? amei. I said, I love it. Perguntei, quanto custa? I said, how much for it? Ela falou, 50 cruzeiro. And she said, $50. E eu não tinha o dinheiro. And I didn't have that money. Aí eu falei, o quê? And then I said, what? Eu vou dar uma volta por aí, mas depois eu volto. You know what? I'll just look around, then I'll be back Bom, até afterwards. hoje eu não voltei. Haven't been back ever since. Se você riu, porque você já passou por If isso. you're laughing because you did that before. Já experimentou aquele sapato, You tried on that aquele shoe, vestido, that dress, aquela camisa. that shirt, Mas na hora de pagar, but once it got I time don't to pay, have money. eu não tenho esse Eu dinheiro. não tenho dinheiro. I don't have money. Depois eu vou dar uma volta, depois eu volto. You know what? I'll just look around and after we'll be back. Não voltou Thank até you. hoje. And you're not back ever since. Porque nem tudo que a gente quer nós vamos ter dinheiro para comprar. Because we're not going to have money to buy everything we want. Naquele momento eu não tinha o dinheiro. At that time I didn't have the Mas money. hoje eu posso comprar uma loja inteira. But now I can buy a whole store. Se você não entender o processo, But if you don't understand the process, você nunca vai ter condição de chegar lá na frente e pagar o preço. you're never going to be able to get there E and não pay ter the medo price. do processo é estar disposto. And not fearing the process means pagar being o preço. available to pay the price. É chegar em casa novamente It's getting home again e olhar para os seus 10 irmãos. and look at your 10 siblings. E aí o seu pai falar assim, olha, nós não temos o dinheiro para comprar aquela camisa que você gostou. And then your dad looks at you and says, we don't have money Mas to buy tem that essa shirt. aqui que o seu irmão já usou o ano inteiro, ele vai te dar ela de presente. But there's this one that your brother used all year long and he's going to give it to you as a gift. Aquela que já estava no umbigo, irmãos. The one that was already, a crop top. Era essa que tinha. That's the one that we had. Amen? Amen? Não tenha medo de pagar o preço. Don't be afraid to Eu não pay sei the se price. você está disposto a pagar o preço. I don't know if you're willing to pay the price. Você já checou o preço Have you ever checked the price do seu propósito? of your purpose? Pergunta para o seu vizinho, você sabe qual é o preço Ask your neighbor, do you know what's the price que você tem que pagar that you have to pay pelo seu for your propósito? purpose? Por trás de tudo que está dando certo, Behind everything that's working, tem um preço sendo pago. there's a price being paid. Por trás de tudo que está funcionando, Behind everything that's working, tem um preço sendo pago. there's a price being É paid. muito bom nós chegarmos aqui na igreja It's very good to come here to e church vemos tudo funcionando. and see everything working. Aqui na Life Point tudo funciona. Here in Life Point, E everything se não works. funciona, irmão, o pastor já chega. And if it doesn't work, the pastor gets mad. Olha que o pastor é fleumático, And you know he's a e calm person, melancólico. and he's also Mas o processo te deixa perfectionist. colérico, irmão. But the process makes you angry. É muito fácil chegar aqui, tá tudo funcionando. It's very easy to get here and everything's working. O louvor é lindo. The worship is beautiful. Os nossos voluntários são lindos. Our volunteers look gorgeous. Os nossos diáconos são todos lindos. Our deacons are all beautiful. O painel de LED é lindo. The LED is just Os amazing. intercessores são lindos. Oh, the intercessors are Os great. músicos, então, são os mais lindos. The musicians are the O most baterista é o beautiful. mais lindo. The drum player is most gorgeous. Nossos intercessores são lindos. Our intercessors are beautiful people. Mas você não sabe. But you don't know Para que tudo isso funcione, that in order for all that work, tem alguém pagando um preço. there's someone paying the price. É fácil chegar, It's easy to come, tirar foto. take pictures, E pode tirar à vontade, irmãos. Aqui and não é please do proibido, so. não. We do not prohibit that. Postar na sua rede social. Post on your social media, Fazer a live. open lives, Aleluia. Postar no seu story. and show on our stories. É tudo lindo, irmãos. It's all very beautiful. Mas tem alguém pagando um preço But there's someone paying the price para que isso funcione. for that work. Você está disposto Are you willing a pagar o preço to pay the price
pelo seu propósito. for your purpose. Muita gente quer chegar no destino, Many people want to get to that quer destination. viver o propósito, Don't want to live quer the ter process. casa própria, They wanna have their quer house. ter carro novo, They want to have their brand new quer car. servir ministerialmente, They want to serve in ministry. quer ter bons amigos, They wanna have good mas não está friends. disposto But they're not willing a pagar o to preço. pay the price. Porque para funcionar algo, irmãos, tem alguém pagando um preço. Because for something to work, Eu quero somebody dizer must para pay você for que it. nós estamos indo para um outro nível. And I'm telling you, we're going to E another você level. precisa entender o processo. And you need to understand the process. Tem alguém que joga videogame aqui? Any video game players in Videogame. the house? Aí tem alguns. We have a few. O maior desafio de um jogador de videogame A video game player's é ir greatest para a próxima challenge fase, é ou não é? is to move on to the pro next phase, próximo right? nível. The next O level. próximo level. The next E ele level. tem que enfrentar And they have to face os caminhos the path e o processo and the process. para ele ir para o outro nível. So they get to the next Porque se ele level. falha, Because if they o que fail, acontece se ele falha? what happens? O que acontece? What happens? Tem que começar tudo de novo. They have to start all over again. Irmãos, eu não sei quantas vezes eu já comecei tudo de novo. I don't know how many times I had to start over Porque eu falhei. because I failed. Porque eu não entendi Because I didn't o understand processo que eu estava enfrentando. the process that I was facing. Você está disposto a pagar o preço? Are you willing to pay the price? Jesus, ele não teve pressa Jesus was not in a hurry para viver o seu propósito. to live his purpose. Quanto, pastor, vai custar viver o meu propósito? Pastor, how much is it for my purpose? Quanto? How much? How much? Quanto? How much? Quanto Vai custar will it cost viver meu propósito? for me to live my purpose? Tudo. Everything. Muitas vezes vai te custar Many times it will cost you tudo. all, everything. Mas para funcionar, alguém está pagando o preço. But for it to work, somebody must pay the price. Quem tem criança aqui sabe. If you have kids, you know. Para o filho estar nas melhores escolas. For a kid to be in the best schools, Para o filho ter a melhor comida na so geladeira. they can have the best food in the fridge. O pai está ralando. The parents are just working Tá all trabalhando. they can. As mulheres estão limpando casas que elas nunca imaginaram entrar. The women are cleaning house and never imagined Os themselves homens to estão be inside. enfrentando esse calor de 100 graus da Flórida. The men are in 100 degrees Para quando chega em outside. casa, So that when they get o home, filho ainda diz: the child pai, still não tem says, nada para comer nessa casa? oh, there's nothing to eat in this house. Leva ele, irmão, leva ele pro brick. Tell them Um to dia. work with you in construction for a day. Leva ele para pintura um dia. Tell them to paint a house for a Leva a day. menininha para limpar os vasos que você limpa. Take your little girls to clean out the toilets you do. Ela vai falar: não tem comida, mamãe? Is she gonna say there's no food, mommy? Ah, meu Deus. Oh God, Esse é o problema dessa geração. that's the problem with the generation. E pai e mãe não pode esconder o processo que está vivendo do filho. And parents cannot hide the process they're Porque living se from você their esconde o kids. processo do filho, ele não vai entender Because if you hide it from them, they won't o preço que understand você pagou the price you paid para chegar onde você está to get where you are ou no caminho do seu destino. or in the path of your destiny. Os discípulos aqui voltaram, The disciples here, they went back. porque Jesus morreu, ressuscitou, Because Jesus died, resurrected. e eles falaram assim: ah, Jesus não está mais com a And gente. they were like, oh, Jesus is no longer with us. Nós não vamos conseguir, We're not going to make it. não vamos conseguir We're not going to do it. enfrentar. We're going to be able to O face processo. the process. O primeiro que Jesus confronta aqui é Pedro. The first one that Jesus confronts is Ô Pedro, Peter. é muito fácil você falar que me ama, meu filho. Peter, it's very easy for you to say you love me. É fácil. It's easy. Irmãos, é muito fácil falar que ama It's very easy for you to say, quando brothers, você não prova o amor. that you love someone when you Ou don't quando você prove não it, está disposto a pagar o preço por esse amor. or you're not willing to pay E the a price aliança não for se it. prova só com palavras, irmão. And covenants are not just to be tested in words. Não adianta but você be falar shown in que me words. ama, No good mas in saying você you não love me, prova but you don't prove com as suas ações, with your attitude, com as suas with your atitudes. actions. E aqui os discípulos, eles voltaram, a maioria deles. And here most disciples, they went back. E Pedro é questionado: Jesus, And Peter is confronted to Jesus. Jesus chama Pedro e diz: tu me amas, Pedro? Jesus calls on him and says, Peter, do E you love me? 3 vezes, And 3 times, por 3 vezes. for 3 times. E Pedro já fica nervoso: Senhor, mas espera aí. And Peter is already nervous, like, but Lord, come on. Ele ficou magoado. He was hurt.
O texto aqui, João falando, Pedro ficou In magoado. scripture it says that Peter was Bom, e hurt. para João falar, que ele que escreveu aqui, falar que Pedro ficou magoado, é porque o cara ficou magoado, não, o cara ficou irritado. And for John to say it, Porque he's João é the o do third amor. person, well, he's Então going to say João he was minimizou. annoyed. So, he's going to bring it down a notch. Ficou magoado, Because John is the loving Não, one, right? mas So he's Pedro going to bring devia it tá down. Peter must be nervosíssimo. mad. E aí Pedro ficou magoado porque Jesus lhe perguntou pela terceira vez. And then he was hurt because Jesus asked Bom, him for a tem irmão third aqui que se time. você perguntar a segunda, ele nunca mais volta aqui. There are brothers, if you ask them twice, they'll never be back. Não, tem irmão, se você falar uma vez com ele, ele some. There are people, if you talk to them Imagina once, se they'll você go away. questiona ele 3 vezes. Can you imagine if you question them 3 times? Meu Deus. My God. Não tenha medo do processo. Don't fear the process. Você está disposto a pagar o Are you preço? willing to pay the price? Jesus, ele não teve medo. Jesus wasn't afraid. Ele passou 30 anos da vida dele se preparando. He spent 30 years of his life 30 preparing. anos 30 para years exercer 3 anos de ministério. to only be ministry for Isso nos 3. mostra que o processo é maior do que o tempo do propósito. It shows us that the process is longer than the Só que purpose. Jesus ele foi intenso. But Jesus was intense. Foram 3 anos de intensidade. It was 3 em tudo que ele intense fez. years in everything he did. Diga para a pessoa que está do seu lado, você está sendo Tell the person next to you, you're being preparado. prepared. Diga aí para minha sogra, a senhora está sendo Tell my preparada. mother-in-law, you're being Meu prepared. Deus, My God. já fez tudo essa mulher, né? She's done it all. 86 anos. 86. Diga aí, você está sendo preparado. Tell them you're being prepared. Você nunca é tão jovem You're never too young e nunca é tão velho or too old para que Deus não possa te usar. that God cannot use you. Amen? Amen. Você está sendo preparado. You're being prepared. Jesus não teve pressa. Jesus was not in a Seu hurry. tempo de preparação foi maior His time of preparation was do que o greater tempo do cumprimento do seu than propósito. the time of the fulfilling of his purpose. A sua jornada ela é tão Your importante journey is just as important quanto o seu destino. as your destiny. A gente foca muito aonde a gente quer chegar, We focus all on where we're going to get no nosso destino. in our destiny. Mas a gente não está preparado para enfrentar o caminho, We're not prepared to face the enfrentar o way, percurso to go through the que vai nos path levar that will lead até o us nosso destino. to our destiny. Independente de ser sucesso Regardless that's ou de success ser um fracasso, or a fail, tudo que está acontecendo na sua vida everything that's happening in your até life hoje to this day faz parte is a part de uma preparação of a para preparation você chegar for you to get ao seu destino. to your destiny. Aquilo que você gosta All that you like ou aquilo que você não gosta. or what you don't like. As pessoas que confrontam People who confront e you aquelas que te elogiam. and those who compliment O tempo you. da The escassez, time of o scarcity tempo da fartura, and the time of plenty. tudo que você vive Everything you live ou viveu or have faz lived parte is a part da sua preparação. of your preparation. A nossa vida ela é constituída de ciclos. Our life is made out of E eu quero cycles. rapidamente compartilhar And I'd like to quickly share sobre alguns lugares about some places que nós precisamos passar that we must go through até chegar no nosso destino. till we get to our O destiny. primeiro lugar chama-se Jordão. First place called the Jordan. Diga comigo, Jordão. Repeat after me, Jordan. Jordão foi o lugar onde Jesus foi batizado. Jordan was the place where Mateus Jesus was capítulo baptized. 3, In Matthew chapter 3, o verso 16 e o verso 17. verses 16 and 17. Se você puder colocar para mim aí, Mateus capítulo 3, Matthew chapter o verso 3, 16 e o verso 17. verses 16 and 17. You may Algo read along. sobrenatural aconteceu no dia do batismo de Jesus. Something supernatural happened as Porque Jesus was todas being as vezes que baptized. nós tomamos a decisão Because every time we de make the seguir decision, Jesus, Matthew chapter Mateus 3, verses capítulo 16 and 3, 17. verso 16 e 17. Toda vez que nós decidimos seguir Jesus, Every time we decide to follow algo Jesus, sobrenatural acontece. something O supernatural texto takes diz assim: place. assim The text says, que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, pousando sobre ele. 17. Então uma voz dos céus diz: este é o meu filho amado, de quem me agrado.
Quando nós decidimos aceitar Jesus como nosso Senhor, When we decide to accept Jesus as nós our decidimos Lord, passar pelas águas do batismo, and we decide to go through the waters of a nossa baptism, identidade ela é revelada. our identity is revealed. No Jordão, a sua identidade é revelada. In the Jordan, your O identity texto is diz que os revealed. céus abriu. It says in the text that the Todos heavens que were estavam open, ali ouviram uma voz and all there heard que a voice dizia: that said, Este é o meu filho amado, "This is my beloved em quem eu son, tenho prazer. in whom I'm well Ou pleased." seja, o Jordão It means that é o Jordan lugar onde a nossa identidade is a place where our revelada. identity is revealed. Você passa a ter uma filiação. You start being a son. Você não é filho mais do João e da Maria, simplesmente. You're no longer John Você and passa a Mary's ser son. filho de Deus. You start being a son E o of God. Espírito Santo, And the Holy Spirit, ele vem sobre você. it comes upon you. Mas, pastor, por que Jesus tinha que batizar But Pastor, why did Jesus have to get se ele não baptized? tinha pecado? If he had no sin. O batismo de João era um batismo de arrependimento. John's baptism was one of repentance. Profeticamente, o Jordão representava morrer a si mesmo. Prophetically, it meant to die to yourself. Diga comigo, eu preciso Repeat after me. I need morrer to die para mim mesmo. to myself. Então, o Jordão significava morrer para mim mesmo, So the Jordan meant to die para to minha myself, identidade, for my e life, ter my uma identity, nova filiação. and be made a son. Morrer a si mesmo To die to é o yourself primeiro passo is the first step para chegar ao destino. to get to the destiny. Diga, eu preciso morrer Say, I need to die para mim mesmo. to myself. O Jordão é um lugar de The morte. Jordan is a place of death. Reconhecer que nós, sem o Espírito Santo, não somos nada. Acknowledging that without the Holy Spirit É we're dizer, eu estou nothing. morto para os prazeres da carne. It's saying, I'm dead to the Eu lies estou of morto flesh. para os prazeres da terra. I'm dead to everything E eu that quero earth has viver to para offer. Deus. And I want to live for God. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. I want to be filled with the Holy Spirit. Eu não estou preocupado se as pessoas vão me reconhecer na terra. I'm not concerned if people are going to recognize me A on minha the preocupação é a minha filiação no céu. earth. My concern is that I'm É a child como eu of sou God. conhecido lá. It's how I'm known É a there. identidade It's the identity que eu tenho that I have em Deus. in God. Pastor, mas se Jesus não tinha pecado, por que ele precisava batizar? But Pastor, if Jesus had no sin, why did he have Por to get que ele baptized? precisava negar a si mesmo? Why did he need to deny himself? Sabe por quê? You know why? Porque mesmo sendo Deus, Because even though he was God, Jesus Jesus entendia understood o valor the value da submissão. of submission. Quem é que batizava? Who was baptizing? João Batista. John the Baptist. Quem é que dizia, olha, vai vir um depois de mim? Who was the one that said, but someone is coming after Quem começou anunciando o reino de Deus? me? Who started making a way for the kingdom? Jesus entendia Jesus understood o valor da honra, the value of o honor, valor da submissão, of submission, o valor de entender of e understanding respeitar and quem é respecting líder those who are sobre a leaders sua vida. over your life. Então, morrer no Jordão So to die in the Jordan significa meant romper, to break through, vencer o overcome espírito de rebelião the spirit of rebellion que Lúcifer that Lucifer gerou no céu. generated in the heavens. Quando Jesus vai até João, When Jesus go to John, não, Lúcifer e os demônios, Lucifer and the eles não demons, entenderam nada. they were clueless. Mas como Jesus vai submeter a um homem? But how is Jesus submitting himself Como to que a man? Jesus vai ser batizado por João? How is he getting baptized by John? Ele é que devia batizar João. He was the one supposed to baptize John. Mas para chegar no destino precisa passar pelo But in order to get to your destiny, you must go processo. through the Jesus disse, olha, process. isso se fez necessário Well, Jesus said that was para necessary que a justiça de Deus so God's justice prevaleça. would prevail. O orgulho é o principal inimigo da morte do homem. Pride is the greatest enemy of man's E no death. reino de Deus não tem lugar para pessoas orgulhosas. And in the kingdom of God, there's no room for No reino de prideful Deus não tem people. lugar para pessoas que não se submetem a níveis de autoridade. There's no room for people who do not submit themselves to E authority. mesmo sendo Deus, Jesus se submeteu And even though he was God, Jesus à autoridade submitted de João himself Batista. to the authority of John the Baptist. Provérbios 29, Proverbs 29, 23, verse diz 23, que o orgulho do homem o humilha, it says that man's pride humiliates him, mas o espírito humilde obtém honra. but the humble spirit gets honor. Provérbios 16, 18, Proverbs 16, diz que o 18. orgulho ele precede a ruína,
it says that pride que o precedes espírito fall, altivo ele precede a queda. and that a prideful spirit is going to come Então o before the Jordão é fall. necessário So the Jordan is necessary para nossa identidade ser reconhecida, for identity to be para recognized, que a gente possa ser cheio do poder do Espírito Santo. so it can be filled with the power of the Holy Nós precisamos Spirit. morrer para nós We mesmos, need to die to ourselves. porque só com o poder do Espírito Santo Because only with the power of the é que nós Spirit vamos enfrentar we can o face segundo lugar the second place que nós precisamos passar. that we must go through. Mateus 4:1. Matthew 4, 1. Mateus 4, versículo 1. Matthew 4, verse 1. Porque todos nós imaginamos, Because we all imagine, agora eu sei quem eu sou. oh, now I know who I am. Now I know who I am. Agora eu sei quem eu sou. Agora eu sei quem eu sou. Now I know. O Pai me reconheceu. The Father has acknowledged me. As pessoas me reconhecem. People know who I am. Eu tenho followers. I have seguidores. Ah, meu Deus. Oh, God. Ah, eu tenho um cargo. Oh, I have this job. Ah, eu tenho dinheiro. I have the money. Ah, eu tenho uma posição. I have a position. O Jordão, ele show up The Jordan mostra você. you. É só o começo. It's just the beginning. Porque para você chegar no seu destino, Because in order for you to get your você vai ter que destiny, passar por esse segundo lugar. you must go through the second E é um place. lugar que ninguém quer estar. It's a place no one Mateus wants to be. 4:1. Matthew 4, Diz assim, 1, então, it says, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O mesmo Espírito que veio sobre ele, the same spirit that came upon o him, mesmo Espírito que reconheceu a identidade dele, same spirit that recognized his identity, agora leva ele para o deserto, now drives him to the para ele desert ser tentado. for him to be tempted. Nós aqui gostaríamos de ser levados para Disney, We here would like to be taken to Disney para World, Dubai, to Dubai, meu Pai eterno, para Israel. Holy Father, to Israel. Eu vou. I'll go. Amen. Quando nós sabemos quem somos When we know who we are e as coisas estão bem, nós, and things né, are well, nós esperamos conhecer novos lugares, we expect to get to know new places, fluir no nosso chamado. to flow in our calling. Mas aí o Espírito leva Jesus para onde? But then the Spirit takes Jesus to Para the o desert. deserto. O ministério de Jesus começou no deserto. Jesus' ministry starts in the Diga para desert. alguém, Tell someone. fica tranquilo. Be at ease. O ministério de Jesus Jesus' ministry começou no deserto. started in the desert. Quer começar, irmão, naquela igreja famosa, You want to start that aquela famous cantora church, famosa, aquele cantor famoso, those famous aquele singers, pastor conhecido? that very well-known pastor. É aqui que eu me sinto muito bem. Oh, here's where I feel very well. Aleluia. Hallelujah. Quer começar You want to start em lugares que Deus não in places direcionou para você estar. that God did not direct O you to be. Espírito leva Jesus para onde? The Spirit takes Jesus where? Para o deserto. To the desert. O mesmo Espírito que revelou a identidade de Jesus. Same Spirit that revealed Jesus' identity. Quer dizer que o mesmo Espírito que convenceu você do pecado, It means the same Spirit that da convicts you of justiça, sin, of do righteousness, juízo. and O judgment. mesmo Espírito convenceu você The same Spirit that a convinced servir you a Deus, to serve a estar na God, casa de Deus. to be in the house of É o God. mesmo It's the que same vai estar com você that will be with nos you desertos da vida. in life's deserts. O deserto é o lugar onde o nosso propósito é provado. The desert is a place where our purpose No is Jordão, a tested. identidade é revelada. In the Jordan, our identity Eu is sei quem eu revealed. sou. I know who I am. Mas eu não posso ficar no Jordão. But I cannot remain in the Jordan. Eu não posso ficar só no first love, I cannot just no be primeiro amor. in the first love. Ah, ele é um baby na fé. Oh, he's a Pastor, baby in take faith. care of him. Pastor, cuida Pastor, dele. take care of her. Oh, Pastor, Pastor, cuida ele é um dela. baby na fé. Oh, Pastor, they're babies in Ah, mas tem faith. 20 anos, irmão. But there's been 20 years, brother. Bebê de 20 anos. A 20-year-old baby? Não. No. Tem que sair do Jordão. You need to leave the Jordan. Tem que morrer para as vaidades. You need to die to Morrer vanity. por orgulho. Die to pride. É por isso, irmãos, que quando artista converte é uma luta. That's why when artists are Porque come to são Christ, artistas it's e a eles se struggle. convertem. Because they're Estou artists and then they come acostumado to com Christ.
um nível de vida. They're used to this E level aí, às in vezes, vem para as life, nossas igrejas. and then sometimes they come to Eles our não entendem, churches irmãos. and don't understand. Não entende, pastor Adriano, não entende. They don't understand. Eu não vou entrar, irmãos, aqui porque é longo o caminho aqui. I'm not going to go into that because that's a long one. O deserto é o lugar onde o nosso propósito é provado. The desert is the place where our purpose is E a missão de tested. Jesus na terra incluía And Jesus' mission on earth included vencer os desejos humanos. overcoming the Então foi no fleshly deserto desires. que, durante 40 dias e 40 noites, Jesus jejuou. So it was in the desert that during 40 days and 40 nights Jesus fasted. Vou falar algo muito importante. I'm going to say Preste atenção. something very important. Pay attention, please. Toda a sua missão, All of your ou mission, toda a missão de Jesus all of Jesus' na mission terra on the earth dependia depended de 40 dias. of 40 days. Toda a missão de Jesus na terra All Jesus' mission on the dependia earth desses 40 dias. depended on those 40 days. Se eu e você não entendemos isso, If you and I don't understand não that respeitarmos o tempo do processo and don't respect the time ou o of tempo do process deserto, or the time of desert, nós podemos pôr tudo a perder. we can jeopardize everything. Toda a confiança que Jesus tem em nós, Every trust that Jesus has o upon us, propósito que Ele criou a gente para cumprir, the purpose that He created us to pode fulfill, se perder. can get lost. Jesus venceu o diabo em 40 dias de provação, Jesus overcame the devil in 40 days of temptation porque Jesus estava o quê? because Jesus was Preparado ready para vencer to overcome aqueles 40 dias those 40 days de provação. of being tested. Jesus, ele conhecia a palavra. Jesus knew the word. Jesus sabia quem ele era. Jesus knew who He Se was. você ler o texto de Mateus capítulo 4, If you read the text in Matthew a 4, partir do verso 2, on verse 2 e eu on, quero ler com você. and I want to read Eu with posso you. ler com você? Can I read with you? Põe no Matthew telão 4, ali, verse Mateus 2. capítulo 4, do verso 2 em diante. Verse 2 on. Jesus sabia quem ele era. Jesus E knew ele who He conhecia a was, palavra. and He knew the word. Capítulo 4, a partir do verso 2, diz assim: depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve o quê? Então significa que So that means that ele ficou em consagração 40 dias. He was consecrating Himself E for 40 40 days noites. and 40 nights. Naquele período, o diabo não During that season, the devil tentou ele. did not Depois tempt de him. 40 dias, After 40 days 40 noites, and 40 ele nights, teve fome. he was Verso hungry. 3. Verse 3. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Aqui, o tentador, o diabo, Lúcifer, o capiroto, o demônio, o capeta, o pé redondo, o pé quadrado, o que você quiser Here, chamar, the irmão, é tempter, ele. the devil, and whatever you want to name É him. esse mesmo aí. That É one. esse aí, esse que você No. acha que não está aí, mas está por aí. The one you don't think he's there, but he actually É is. esse infeliz aí, endemoniado. The demon. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. It said, command these loaves into bread. O diabo, ele sempre vai tentar você na sua identidade. The devil's always going to test you in your Ele identity. sempre vai tentar você He's always going to test you em quem você é, in who you are quem você pensa ser. or who you think you are. E aí o verso 4 diz o seguinte: And then verse 4 Jesus says, respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, in other words, o diabo tenta Jesus na identidade dele. the devil tempts Ah, se Jesus tu in és Jesus' o filho identity. de Deus. Oh, if you Mas are the Jesus, son ele of God. sabia quem ele era. But Jesus knew who he was. E aí ele diz: olha, And he says, look, está escrito. it's written. Ele estava com fome. He was hungry. 40 dias, 40 days, 40 noites. 40 nights. Mas ele diz: ó, nem só de pão, But he says, man viverá shall o not homem, live by bread alone, mas de toda palavra. but by every word. Irmão, tem gente que é muito crente que There are é many obeso Christians espiritualmente. that are obese spiritually Porque até conhece muita palavra, because they actually know a lot of the mas não word, pratica a palavra. but they don't put it into practice. Então o que muda a sua vida não é o que você sabe. So what changed your life is Mas not é o what que you você know, faz. but what you do. Não basta saber quem é. It's not good enough to know who you are Se você não entender o processo que Deus tem para a tua história. if you don't understand the process that God Na has for your sequência, story. vamos lá, não tira não. Moving né, gente? along Vamos na sequência. O verso 4. on verse 4. O que diz aí o verso 4? Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Vamos para o próximo versículo aí, o versículo 5. Então o diabo levou a cidade santa,
colocou na parte mais alta do templo e lhe disse, pode ir passando, se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Irmão, Jesus nem precisava de anjo, irmão, porque Jesus ele podia voar também, irmão. Jesus did not need angels because he could Ele era fly. Deus, irmão, não precisava He nem was de anjo God. segurar He ele, needed no angel to hold him. precisava não, irmão, Did he? era Deus, irmão. He was God. Criou todas as coisas, Gênesis 1, no princípio, criou He Deus nos created all céus. things. A palavra It's in Deus ali é a Genesis 1. trindade. The word God there is a Agora o trinity. Criador do mundo sendo questionado por um demônio Now safado. the creator of the world is being questioned by a demon. O Criador do mundo, irmão, sendo questionado por uma criação. The creator of the world is being questioned by his own creation. tu és. Oh, if Você não you are, if percebeu you are. que é isso que acontece conosco o tempo todo? Did not notice that that's what happens to us all the time? Nossa identidade. Our identity. Você fica confuso. You get confused. Ah, quem sou eu? Oh, who am I? Who am I? Who am I? É, quem sou eu? Who am I? Fala até inglês, né? You even say it in É, English. quem sou eu? Oh, who am O que é que eu I? estou fazendo aqui? What am I doing here? Você precisa entender You need to understand que você é que imagem e semelhança de Deus. that you're God's image and Você é a resemblance. sombra de Deus na terra. You're God's shadow on the earth. A palavra imagem é sombra. This word Ímago. image is Céu. shadow. Céu. Você é sombra de Deus na terra. You are the shadow of God on the earth. Você não pode deixar Lúcifer, os demônios tentarem você na sua identidade. You cannot allow for Lucifer and his demons O to tempt versículo you in your seguinte identity. diz o seguinte aí, versículo 7. Verse 7 Jesus lhe says, respondeu, também está escrito, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Verso 8. Depois o diabo levou a um monte alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse, tudo isso te darei se você prostrar e me adorar. Irmãos, Jesus era dono de todos os reinos da terra. Brother, Jesus already owned all the kingdoms of the earth. Ele não precisava se submeter He did not need to submit a adorar Lúcifer para ter. to praise Lucifer. Sabe qual é o to problema have. dessa geração? You know, the problem with this É generation que ele tem, mas não entendeu que tem. is that they have it, but they don't quite get it that they do. Samuel, eles têm, mas não entenderam que tem. They have it, but they don't get Eu e that they você have it. também temos em Cristo Jesus todas as coisas. You and I also have in Christ Jesus all things. E aí, o papel de Satanás é tentar nos dar coisa para tirar o foco da nossa adoração. And Satan's role is to give us Porque o things to seu get our coração focus sempre away. vai pender para adorar aquilo que você tem. Because your heart is always going to go O towards versículo worshiping 10, what you Jesus have. disse, And verse 10 says, retire-se Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo deixou, anjos vieram e o serviram. O diabo nessa passagem aqui the devil in this text tentou Jesus na identidade dele is tempting Jesus in e na Jesus' identity autoridade dele. and his authority. O diabo entendeu, gente, The devil understood, guys, que se levar as pessoas a adorar coisas, that if you take people to worship eles things, se afastarão de Deus. they'll go away from God. Porque quando eu começo a adorar coisas, eu vou me afastando de Deus. Because when I start worshiping things, I'm Então, going o gradually deserto away. é o lugar So the desert is onde a o seu place propósito ele vai ser o quê? where your purpose is going to be Provado. what? Tested. É no deserto que você vai receber propostas assim, você vai achar, é de Deus. It's in the desert that you're going to get proposals. They're going to be like, oh, that's from God. Mas se você entender que aquilo é um tempo de processo, você vai dizer não para coisas que muita gente está dizendo sim. But if you get that that's a time of process, Vocês you're going to estão say me no to entendendo? things that people say yes to. Porque no deserto, irmão, você fica vulnerável. Because you're vulnerable in the desert. No deserto, as suas emoções, elas ficam frágeis. Your emotions get weak. Tome cuidado, irmão. Fragile. Primeira coisa, em nome de Jesus. Beware in the name of Jesus. Você The precisa first thing entender. you need to understand. Se foi você que foi para esse deserto, If it's you that walked into that ou se desert, foi o Espírito de Deus que te levou para o deserto. or if you were led there by the Spirit of God. Porque se foi Jesus, Ele vai estar contigo. Because if it was Jesus, He'll be Pode with vir, you. irmãos, o inferno inteiro contra você. All hell can A break loose casa against pode you. estar caindo. The house might be Pode falling estar tudo down. desmoronando à sua volta. Everything might be Mas falling se around foi Jesus you. que te levou para o deserto, But if Jesus led Ele you vai to the estar com desert, você. He'll be with you. Agora, se você foi sozinho, irmãos, acha a saída logo, But pelo if you amor went de on your own, Deus. just find a way Sai out. correndo! Run. Acha logo a saída. Find your way out. Porque se foi você,
Because if it was Você you, vai ter que sair sozinho. you're going to have to leave it on your own as well. O Jordão The Jordan, é legal, it's nice. é legal. It's fun. Recebi um novo coração do Pai. You receive a new heart from the Somos Father. corpo, We're body, e assim bem ajustado. well adjusted. Irmãos, é o primeiro amor. It's the first love. É, ó, pastor, pega, leva, o irmão é novo Oh, convertido. pastor, it's going to be nice. He's just new convert. Né? Ah, mas não pode ficar só no Jordão, irmão. But you cannot remain A sua in the identidade Jordan. foi revelada. Your identity was revealed. Mas o deserto vem por aí. But the desert Eu is não coming. sei se você está no Jordão ainda ou se já está no deserto. I don't know if you're in Jordan still or you're in Mas the eu desert. preciso no deserto me comportar But in the desert, I must behave e entender and o understand processo. the process. O maior inimigo da nossa rendição num processo The greatest enemy of our chama-se surrender to the vontade. process is called will. E você só vai lutar pelas coisas que você não entregou nas mãos de Deus. And you're only going to fight for things you have not surrendered Você to só God's vai lutar hands. pelas coisas que não entregou nas mãos de Deus. You're only going to fight for the things you have not given into God's Se hands. está com problema nas finanças, entrega as finanças na mão de Deus. You have financial problems, give Está them com to the problema Lord. no casamento, entrega o seu casamento nas mãos de Marital Deus. issues, give your marriage to the Lord. Está com problema no ministério, Problems in entrega nas ministry, mãos de Deus. give your ministry to the Está com Lord. problemas de relacionamentos, You have relationship entrega nas issues, mãos de Deus. give into God's O hands. maior inimigo da nossa rendição chama-se vontade. The greatest enemy of our surrendering E eu vou is terminar. God, it's will. Porque o terceiro lugar onde você vai passar, And I'll finish because the third place you're going to antes go de chegar through, no seu destino, before you make it to your depois do destiny, Jordão, after the Jordan, depois do deserto. after the desert, E eu podia falar um pouco mais sobre o deserto. and I could go on Os about the desertos que desert, eu já enfrentei na the vida. deserts that I faced in E life. não foram desertos comuns. And they were not ordinary Foram deserts. desertos difíceis They were hard de ones ser enfrentado. to face. Mas por trás de todo sucesso, But behind every success, existe um preço sendo pago. there's a price being paid. Existe uma rendição There's a level of da sua própria surrendering vontade. of your own will. E se você não entender isso, And if you don't understand muitas vezes that, você não vai entender o processo. many times you won't understand Porque the o Jordão é process. fácil de enfrentar. Because the Jordan is easy, Mas o deserto nem sempre é fácil. but the desert is not de nós always enfrentarmos. easy for us to face. E aí nós vamos para o terceiro lugar, And then we go to the third place. que é o Getsemane. That's Gethsemane. E eu já falei sobre isso aqui. And I've spoken about Porque this Jesus before. tem a identidade revelada, Because no Jesus Jordão. has his identity really revealed in ele the Jordan. vence Satanás no deserto. He overcomes Satan in the E desert. assim que ele sai do deserto, And as soon as he leaves a Bíblia the diz desert, que ele entra numa sinagoga. the Bible says he goes Ele to a abre synagogue, o livro do profeta Isaías. and he opens the book of the E prophet ele diz: o Isaiah, Espírito de Deus and he says, the Spirit of está the sobre Lord mim, is upon me, porque ele me ungiu because he's anointed me para pregar to preach o Evangelho, the para gospel, libertar os cativos, to deliver the captives, para anunciar o tempo aceitável do to Senhor. announce the acceptable O time mesmo of the Lord. Espírito que revela a identidade dele The same Spirit that é o reveals mesmo identity Espírito que está com ele no deserto. is the same one that's with E é him o in the mesmo desert, Espírito que empodera Jesus and the same one that empowers Jesus para ele viver o sobrenatural. to live the supernatural. O problema é que no meio da jornada, às vezes, o Espírito é deixado de lado, o Espírito Santo. Problem is that in the middle of the way, sometimes we push Nós the Holy Spirit deixamos to o the Espírito side. Santo, às vezes, de lado. We just push the Holy Spirit to the E aí side. Jesus, ele depois de cumprir o ministério dele, And after Jesus fulfilled dele his andar ministry, sobre as águas, he walked upon the dele curar waters. os enfermos, He healed the sick. dele expulsar os He demônios, casted out demons. dele viver 3 anos de intenso no He ministério. lived 3 intense years in ministry. E aí ele vai para o Getsemane. Then he goes to Gethsemane. Por quê, pastor? Why, Pastor? Porque antes da nossa entrega final, Because before our antes do final nosso destino surrender, final, before our final nós stop, precisamos we need passar to pelo go Getsemane. through the E Gethsemane. o Getsemane significa lugar de prensa, And the Gethsemane lugar is de the place of being esmagar, lugar de pressed and being espremer. crushed. É o lugar onde as olivas, as frutas da oliveira era exprimida It's the place where the olives were para virar crushed aquele óleo puro, aquele azeite 100%. to become that great olive Você oil. precisa entender. You need to E o understand. Getsemane, irmãos, para mim é um dos lugares mais difíceis. And the Gethsemane for me is E one of sabe the por hardest quê? places. You know why? Porque no Getsemane você sabe quem você é. Because in Gethsemane you know who you are. No Getsemane você já levantou morto da sepultura. In the Gethsemane you have raised people from the A dead. sua rede social, irmão, está bombando. Your social media is on. Você tem milhões e milhões de seguidores. You have milhões and milhões Você of já andou followers. sobre as águas. You have walked over the waters. Você transformou
multiplicou pães e peixes. You multiplied loaves and fish. Todo mundo sabe quem você é. Everyone knows who you are. Você não precisa provar mais nada para ninguém. You don't need to prove nothing to no one. E aí, a Bíblia diz que Jesus ele estava no Getsemane. And then the Bible says that Jesus was at the Lucas Gethsemane. capítulo 22, versículo 42. Luke 22 verse 42. Jesus no momento mais importante do seu ministério, In the most important time in ele his foi ministry, confrontado he was confronted pela vontade. by his desire. Porque no Getsemane a nossa vontade é confrontada. Because in the Gethsemane our desires are tested, are confronted. Depois que você já é conhecido, você já fez tudo. After you've done it all, you're well known. Aí você fala, mas Deus, agora? And then you say, but God, Agora que o now, Senhor quer me tirar de cena? now you want to get me out of Peraí, scene? Jesus. Come on, Ô Deus, Jesus. agora não. Not now, Eu estou no God. auge. I'm just Eu estou no at melhor momento da minha my best história. time. Ah. Aí é Getsemane purinho, irmãos. That's the Gethsemane itself. É quando tá tudo, você falou, agora encontrei o meu lugar. It's when you say, oh, I found my place. Uau, tá tudo dando certo. Everything's working. Aí Jesus, no Getsemane, And then Jesus in the Gethsemane, ele chora. he cries. E o texto diz que ele sua sangue. And the text says that De he has tanto era a blood in his pressão que ele sweat estava enfrentando. because of the pressure he was facing. E ele diz, Pai, He says, Father, se queres, if you want, afasta de mim este cálice. take away from me this Contudo, cup. não seja feita a minha vontade, However, not my will be done, mas a tua vontade. but yours. Jesus não morreu na cruz. Jesus didn't die at the cross. Pastor, Pastor, where is this? onde é que tá isso? Jesus não morreu na cruz. Jesus didn't die at the cross. Você não morre quando você morre. You don't die when you actually die. Você morre You die quando você entrega a sua vontade nas mãos de Deus. when you surrender your will into Aí Jesus God's disse, olha, hands. Pai, se queres, se Then passe Jesus de mim esse said, cálice. Father, if you can just get that cup Contudo, away não from seja me. feita a minha vontade, However, not my will be done, mas a tua. but yours. Jesus, a Bíblia diz que ele entregou o Espírito na cruz. The Bible says that Jesus Na surrendered cruz his ele diz, spirit Pai, on the cross. In the cross it says, Father, Eu entrego o meu Espírito. I surrender my spirit. Mas se ele não tivesse rendido à vontade dele, But if he had not surrendered his desire, se ele não tivesse entregue a vontade dele ali no if he Getsemane, had not given his own will in the Gethsemane, ele iria descer o Getsemane. he would go down from the Gethsemane. E eu e você talvez não teríamos sido resgatados das mãos de And Satanás. perhaps you and I would not have been rescued Vocês estão me by entendendo from aqui? Satan's hands. Ele tinha o livre-arbítrio, irmãos, He had free de como will. homem decidir o meu e o seu destino. That as a man to decide Mas ele decidiu our destiny, render a vontade dele. but he decided to Ele surrender decidiu his ir à will. He cruz decided to go to the cross pelos pecados que eu já cometi for the sins that e I pelos have already pecados made, que eu ainda vou and the cometer. ones that I am yet to make. Nós precisamos morrer para as nossas We vontades. need to die to your own desires. É uma notícia ruim ter que morrer para a nossa vontade. It's bad news to die for our Ah, pastor, desires. mas eu gosto tanto. Oh, Pastor, but I like it so much. Eu gosto tanto, pastor. I like it so much, Pastor. Mas eu tenho uma notícia boa. But I have good Porque news. depois da morte sempre vem a ressurreição. Because after death always comes resurrection. Porque Paulo disse que se eu morrer com Cristo, eu também. Because Paul says that if I Ressuscitei com died ele. with Christ, I have resurrected with E o him. mesmo Espírito And the same que Spirit revela a identidade de Jesus no Jordão that reveals Jesus' identity é o in the mesmo Jordan. que está com ele no deserto. Same one that's with him in the É o desert. mesmo que está com ele no Getsemane. Same one that's with him in Gethsemane. E é o mesmo a quem ele entrega o Espírito. And the same to whom he surrendered his own Ele diz, ó, nas spirit. tuas mãos, He says, into your hands, toma aqui, take o it. Espírito que esteve comigo. The spirit that was with me, Toma, take it. toma. Take it. E aí ele, naquele período, ele vai no inferno. And during that time, he goes to hell. E Jesus só via você, irmão. And Jesus only saw you, brother. Ele só via você, Carlos. He was all Quando you ele could entra see. lá no inferno, ele só via você, Dani. When he goes to Quando hell, ele all you entra could see aí was naquele you. tempo, um momento, o corpo dele na cruz. And that during that E time, ele his body was in the desce cross and he goes ao down to hell. abismo. E quando ele chega ali, Daniel, ele só via você. And when he gets there, he Quando all he ele could see entra was ali, you. Tiago, ele só via você. When he goes in, you were all he could see. Você era apenas um projeto no coração de Deus que viria à terra. You were just a project in God's heart that was still to Mas come. quando ele entra ali, a Bíblia diz, meu Deus, But the Bible says that once he enters hell, que ele entra
And he goes E ele in, toma a chave and he takes the da key morte. of death. Da morte do inferno, ele toma as The chaves death of hell, das he mãos de gets the Satanás. key from Satan's hands. Porque antes ele deu o grito, está consumado. Because before he shouted, it is Tetelestai. done. It's Tetelestai. finished. It's It's finished. done. Eu fiz o que eu tinha que fazer. I did what I had to do. Porque eu entendi o processo. Because I understood the process. Porque eu vivi o processo. Because I lived the process. A minha pergunta para você, você está preparado So my question is, are you ready para dar o seu grito de tetelestai? to give your own shout of Você está Tetelestai? preparado Are you ready para dar o seu grito it's done? to say, está It's consumado, finished. está feito? Não reclame do processo. Don't complain about Não the tenha process. medo do processo. Don't fear the process. Depois algumas pessoas vão dizer, esse pastor tem muita sorte. After, some people are going to say, oh, this pastor is just so muita lucky. sorte mesmo. Yeah, É muita sorte mesmo. really lucky. Porque ninguém chora Because no one os cries choros que eu tenho que chorar. the cry that I have to give. Ninguém grita os gritos que eu tenho que dar. Nobody shouts with me when I have to. Mas você faz parte But you're a part de um exército of an army que Deus está levantando na terra. that God is raising on the Homens earth. e mulheres que não são covardes, Men and women who are not cowards. que não estão preocupados com o que dizem ou não dizem, They're not concerned with what people are saying or que not sabem saying. suportar o peso de uma ferida, That can withstand the weight of a pode olhar wound. para uma cicatriz That can look at a scar e dizer eu venci. and say, I overcame it. E Deus te trouxe a esse lugar nessa manhã, And God brought you to this place this morning. porque um tempo novo Deus tem para a tua vida. Because there's a new season of God to your life. Talvez você entrou aqui e está enfrentando um processo, Perhaps you came in here and you're facing a process. está confuso, You're confused. em dúvida. You're doubting. Mas eu quero dizer para você que você não tem para onde ir. But I want to tell you there's nowhere else to go. Porque quando Jesus ele vai ali no abismo, como Because 1 Pedro when diz, Jesus goes into the abyss, as it says ele in só 1 via Peter, eu, all he could see was me. ele só via a Sandra, He called and see you. ele via a Betânia, He saw each and every one of ele us. via a Bela, He saw even the kids. ele via a Sofia, ele via a Júlia, ele via a minha geração inteira He saw all my generation sendo afrontada pelo diabo. being affronted by the devil. Mas ele diz, eu venci, But he says, I overcame. você também pode vencer. And you can overcome as well. Não deixe o inferno abortar o propósito de Deus para a tua vida. Don't allow hell to abort God's purpose for your Não life. deixe o diabo abortar o projeto que Deus tem para a tua geração. Don't allow the devil to abort the project God has for your generation. Jesus, ele tinha um mundo para salvar, irmãos. Jesus had the world to save, brothers. Ele não estava preocupado com o carro que ele ia andar no dia seguinte, não. He was not concerned with the car he'd ride the Ele não next estava day. preocupado com que casa que ele ia morar. Ele tinha um mundo. He wasn't ready. He wasn't concerned with mundo the pra house he would live salvar. because he had the world to save. E você talvez não entende o tamanho do propósito que você carrega. And perhaps you don't understand the size of the purpose you're Porque carrying. existem pessoas à sua volta Because there are people around you precisam de você. who need you. Precisam de uma palavra de conforto sua. They need a comfort word from Às you. vezes um abraço, simplesmente. Just a hug sometimes Às vezes enough. só um aperto de mão. Sometimes just a handshake. E foi para isso, foi para esse tempo que Deus te chamou. And it was for that time that Foi God para called esse you. momento que Deus te levantou. God raised you for that moment. Não tenha medo do processo. Don't fear the process. Não tenha medo do processo. Don't fear the Por process. trás de cada propósito Behind every purpose, tem um processo. there's a Se você se process. identifica, levanta do seu lugar rapidamente e identify vem aqui. yourself, just Eu get quero up te dar um quickly. abraço. And come here because I want to hug you. Porque eu sei que eu não estou sozinho nos Estados Unidos. Because I know I'm not alone Eu não in the United States. eu não estou sozinho na I'm Flórida. not alone in Florida. Nós não estamos sozinhos em Deerfield Beach. We're not alone in O Deerfield inferno não Beach. vai parar você. Hell cannot O diabo stop não you. vai abortar. The devil Ele will não not vai te abort. comprar, irmãos. O diabo não He's vai not comprar gonna você buy com you. emprego. He's gonna buy you with Ele a não vai job. comprar você com carro, com He's not casas. gonna buy you with a house Isso, or a car. pode vir. Yes, come. Porque nós estamos indo para um novo nível. Because we're going to Para um another tempo level, novo. a new time. E Deus te tirou de lá onde te tirou. And God brought you from wherever He did Para você vir para esse país. for you to come to this country. Porque existe um propósito. Because there's a purpose. Talvez você esteja enfrentando um processo doloroso. Perhaps you're facing a painful process, Mas Ele é com você nesse but processo. He is with you in it.
Espírito Santo. Holy Spirit. Yes. Para onde eu irei? Para onde eu irei, Senhor? Para onde eu irei? Aleluia, Jesus. Se só Tu tens, Senhor, a palavra de vida eterna. Espírito Santo, Espírito Santo.